ser um parlamentar pensando no Brasil. E, inclusive, vai ser citado isso no dia do lançamento. Tá bom. Queres que eu referencie o partido ou tu vai me perguntar? Já Não, está né? começando. Eu vou te perguntar, já está começando. Já começou. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar. Está aberto o piloto de um canal que está sendo lançado, que nós vamos construir com todo o instrumental necessário para fazer algo de extrema seriedade e muito alto nível. O objetivo é exatamente fazer discussões sobre os problemas políticos brasileiros, municipais, estaduais, questões internacionais, isso vai ser tratado. E esse piloto me honra muito, por quê? Porque eu tenho a presença de alguém sobre quem eu já falei muito, mas nunca o suficiente dentro daquilo que ele merece, que é o Paulo de Tarso Machado, que não apenas é um economista, ele não é um economista qualquer, é um indivíduo que já foi CEO da Apollo, que é uma agência de desenvolvimento. Ele participou de várias atividades governamentais e da iniciativa privada, foi presidente da CE no Rio Grande do Sul, e falar que ser presidente da CE no Rio Grande do Sul, eu não sei qual é o título adequado para o cargo, Paulo, então tu me corrige, sem ter nenhum constrangimento, caso eu esteja falando dos títulos errados, tá? Porque isso é bem informal, apesar da seriedade que a gente está adotando, tá? Mas, continuando, assumir a direção dessa instituição tem um peso gigantesco para o país, porque não é qualquer um que consegue tratar da maneira como você tratou, enfrentando os problemas que você enfrentou e tendo dado uma continuidade para a solução dos problemas que se apresentaram diante de ti. Isso, por si só, já te cadastraria para ser secretário-geral da Organização das Nações Unidas, porque lá os problemas que eles têm não chegam nem um terço dos problemas que tu deve ter enfrentado aí no Rio Grande do Sul enquanto tu estavas na CE. Mas, continuando, foste secretário da Fazenda Municipal, ou seja, tu és uma personalidade sobre quem eu falei em vários lugares que em poucas pessoas eu conheci no país que tem a capacidade que tu tens para discutir os problemas do Estado e do município do qual tu vives. Tu conheces em detalhes. Talvez, e aí eu faço sem querer fazer propaganda de ninguém, não é isso, e apenas para ser honesto, porque eu falei isso para ti, somente um cara eu vi que tem esse nível de conhecimento em outra região, em outro local, que é o André Matarazzo em São Paulo. O André Matarazzo conhece tudo de São Paulo. E esse era um indivíduo que, sim, é talhado para exercer qualquer cargo aqui em São Paulo, seja na prefeitura, seja no Estado. Você é um dos indivíduos que, olhando para o Rio Grande do Sul, é um dos poucos que tem essa capacidade. E eu vou te dizer, eu falo um dos poucos para não ser injusto com outros que possam aparecer, porque, na realidade, eu vejo 2, 3, 4 que teriam esse nível intelectual, profissional e técnico, sinceramente. Faço isso fazendo um anúncio que tu me comunicaste que tu estás como pré-candidato, né, a vereador em Porto Alegre. Eu faço esse comentário com muita felicidade, porque Porto Alegre vai ter o privilégio, se tiver a sabedoria de te eleger, o que eu acredito que terá, tá? O privilégio de ter nos seus quadros do Legislativo Municipal um indivíduo que sabe qual é a verdadeira atribuição de um vereador, sabe quais são os limites, sabe como fazer a negociação, sabe qual é a importância do vereador, que, para mim, os cargos municipais é que são aqueles que têm a verdadeira importância para a política de um país, porque é ali que você vê a política concreta, e não ficar discutindo Hobbes, Locke, Rousseau, Maquiavel, Montesquieu e vários outros autores. Você vê a política na maneira como ela é feita no dia a dia. Você sente a política, você sente a alma do povo. E Porto Alegre, se tiver a sabedoria, e eu acredito que terá, sabe, de te escolher, tu serás um dos poucos vereadores com capacidade de entender a grandeza do cargo. E quando eu falo a grandeza do cargo, não é dizer que vereador é menor, é dizer que vereador está acima de outros cargos, ao contrário do que as pessoas imaginam. E quando o indivíduo tem consciência disso, ele realmente faz um trabalho espetacular. Por essa razão, eu estou anunciando a tua pré-candidatura, fico muito feliz. Puxa, eu quero que tu fales depois sobre o partido, está livre aqui, tu fica à vontade para falar sobre o partido, mas, em função disso, eu vou te pedir que tu reflita sobre 4 questões.
Mas antes de refletir sobre essas 4 questões, e eu vou te apresentar quais são as questões que eu vou jogar para ti, depois a gente vai fazer um bate-papo, eu aproveito e dizendo que nós estamos fazendo aqui o lançamento e esse canal vai ser lançado ou na quarta-feira que vem, ou na terça ou na quarta-feira, o mais provável que seja na quarta-feira que vem, tá? E nós vamos começar a trabalhar com 4 analistas, na realidade, 3 analistas e um convidado sempre. E vamos trabalhar sem nenhuma pretensão de botar 1 milhão de pessoas. A gente quer que as pessoas que estejam ouvindo entendam e que contribuam com a reflexão. E aí, normalmente, coisas assim tendem a funcionar muito bem. Será lançado lá, e em função disso, e aí nós vamos tratar já nessa quarta-feira de um problema, e nós não vamos tratar agora, tá, Paulo? Porque agora daqui a pouco vou te lançar as questões, de um problema que afeta, em termos de política internacional, algo que ocorre com a nossa vizinha Venezuela, que, ao contrário do que se pensa, muitas vezes se dizia assim, que o efeito Orloff era a Argentina. Por muito pouco nós não vimos o efeito Orloff a Venezuela. Para quem não sabe, Orloff era uma propaganda que tinha há 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, eu creio, em que vendia-se uma vodka e apresentava-se um indivíduo que bebia aquela vodka e no outro dia ele estava bem. Quando ele bebia outra bebida, ele estava sempre mal. O que era o efeito Orloff? Eu sou você amanhã, quando você não bebia aquela vodka, que era uma vodka correta, da perspectiva deles. Não estou fazendo propaganda de bebida alcoólica aqui, tá? É apenas algo que ficou marcado na nossa cultura, né? E sempre que alguém queria dizer eu sou você amanhã, dizia esse é o efeito Orloff, em referência àquela propaganda. Então, quem era o efeito Orloff, ao contrário que pensava que era a Argentina, durante um certo tempo ficou quase configurado que era a Venezuela. E para que tenha uma noção de como isso é verdade, eu só vou ler isso aqui, terminar de ler, é uma página curta com 4 parágrafos. Eu te vou lançar as questões e te passo a palavra e tu fica bem à vontade, Paulo. Nós temos uma grande seriedade, mas somos informais e tranquilos. Então, tu fala à vontade, sem constrangimento, tá? O que é esse documento? É um alerta internacional sobre a destituição da direção do partido político Vontade Popular pelo Tribunal Supremo de Justiça de Maduro. O que é esse Tribunal Supremo de Justiça? É o Supremo Tribunal Federal Venezuelano. O que é o alerta internacional? O Secretariado Internacional do Vontade Popular dirige-se à comunidade internacional para denunciar formalmente a recente decisão do ditador Nicolás Maduro, através do ilegítimo Tribunal Supremo de Justiça, de retirar a direção da nossa organização política de suas autoridades legítimas. Por ordem da ditadura, os termos são de acordo com o que o Vontade Popular escreve. Não são os meus termos, apesar de eu aqui está muito sensibilizado com a forma como eles estão escrevendo. Por ordem da ditadura, a Sala Constitucional de um Tribunal Supremo de Justiça ilegítimo e usurpador emitiu a sentença número 77, determinando a suspensão do Diretório Nacional de nosso partido e a nomeação de um Conselho de Administração ad hoc, composto pelos cidadãos José Gregório Noriega Figueroa, Guilherme Antônio Lúcis Osório e Lucila Ângela Pacheco Bravo, que já haviam sido expulsos do partido por seus comprovados vínculos com o regime de Maduro em caso de corrupção e suborno. Por decisão dessa instância ilegítima, o referido Conselho de Administração ad hoc também foi autorizado a usar nosso partido em procedimentos eleitorais, usufruindo de logotipos, símbolos, emblemas, cores e qualquer outro conceito de nossa organização política. Alertamos a comunidade internacional que esse ultraje é uma repetição dos ataques que já foram perpetrados contra partidos Ação Democrática e Primeiro Justiça, em junho passado, perseguindo a dissolução dos partidos políticos que lutam diariamente para libertar a Venezuela do conglomerado criminoso liderado por Nicolás Maduro. Com essas ações arbitrárias, a ditadura procura usar os símbolos de nossa organização para se legitimar internacionalmente e silenciar a vontade do povo venezuelano através de uma falsa eleição parlamentar sem garantias mínimas de integridade eleitoral. O Vontade Popular continuará a combater e de frente à tirania, porque é uma organização que não pertence a traidores, mas a todos os seus ativistas que, desde o momento de sua fundação, lutam por uma Venezuela melhor, de paz, bem-estar e progresso. Por esse motivo, ratificamos a nossa decisão de não validar a farsa eleitoral que a ditadura planeja fazer para gerar mais frustração e descrédito sobre o exercício do direito ao sufrágio em nosso país.
Diante desse fato, já encerrando, exortamos a comunidade internacional, países, partidos políticos e personalidades amantes da paz, da liberdade e da democracia para permanecerem alertas, aumentarem a pressão, exercendo sanções, coordenações, pronunciamentos e ações de solidariedade em defesa da vontade popular, dos nossos direitos e ativistas. Desde vontade popular, continuaremos lutando contra a ditadura do lado da cidadania e de forma unida com todas as forças democráticas do país, até recuperarmos a democracia e a República da Venezuela. Estefânia Parra Anselmi, secretária internacional de Vontade Popular, 7 de junho de 2020. Não se sinta constrangido, inclusive, de fazer críticas ao que foi lido aqui. Eu leio porque eu acredito exatamente na oposição venezuelana e, inclusive, não se sinta obrigado a respaldar o que você ouviu. Mas eu achei que era necessário, da minha perspectiva, aproveitar o espaço para dizer, graças a Deus, nós ainda não nos tornamos o efeito Orloff, né? Ou melhor, eles ainda não são o nosso efeito Orloff. Esperamos que nós tenhamos sabedoria para não nos tornarmos. Tá? E aí, diante disso, e olhando para a tua sabedoria política, Paulo, eu vou lançar as 4 pontos de reflexão para ti. Primeiro, tu és um indivíduo com capacidade de pensar amplamente. Tu não pensa só sobre aquelas questões da política. Então, em termos de política nacional, o que eu te pediria, tá? O que eu te pediria em termos de política nacional? Reflete sobre algo que afeta a política municipal. E vamos pegar algo da semana. Que coisa da semana foi essa? A questão da medida provisória do presidente Jair Messias Bolsonaro acerca de entregar aos clubes de futebol, que são mandantes dos jogos, o direito de transmissão, rompendo com uma tradição que existia, que havia críticas substantivas acerca do que isso poderia trazer de positivo ou negativo para os clubes brasileiros. Queira ou não queira, eu lembro que na Copa do Mundo, quando teve um dos principais analistas e consultores de esporte e política internacional do mundo, fez a seguinte crítica no Brasil. O Brasil é um dos países mais atrasados do mundo para aproveitar o espetáculo chamado futebol. Ele não vai ganhar nada com a Copa do Mundo porque ele não sabe fazer o espetáculo, o evento. Isso é entregue a grupos que apenas usam em benefício próprio e ele não disse escravizam, mas eles tornam os clubes reféns da maneira como eles trabalham, razão pela qual 3 ou 4 têm lucros, mas mesmo assim esses poucos clubes não têm expressão internacional significativa. Algo seria muito diferente com uma política diferente. Isso afeta diretamente os clubes da cidade, ainda mais de Porto Alegre, que tem 2 dos maiores clubes do mundo, não é do Brasil, nem da América do Sul. São 2 dos maiores clubes do planeta. Estão aí no Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Internacional. Eu diria 3, que é o meu Cruzeirinho da Colina, mas infelizmente não é Cruzeirinho é aquele falso Palestra Itália de Minas, o grande Cruzeiro da Colina, infelizmente, mas aí vai retornar a sua grandeza dentro em breve. Essa é uma questão, gostaria que tu refletisse sobre isso. A segunda questão, em termos estaduais, há um dado que começa a surgir pesquisas que dizem que o Rio Grande do Sul não atingiu o pico de contágio, que o problema era, queira ou não queira, o pico de contágio tem que ser atingido. Se eu tiver autorização, no futuro eu vou citar um grande amigo meu que está fazendo um acompanhamento de gráficos para o mundo inteiro, e eu não vou citá-lo agora, que eu preciso ter a autorização dele, mas que mostra que o pico do Rio Grande do Sul ainda não atingiu, o que o Rio Grande do Sul fez foi apenas prorrogar ou postergar o pico para tentar dar capacidade de suporte para receber os infectados, de uma maneira tal que o Rio Grande do Sul ainda não está com o pico, e isso tem consequências. Por qual razão? Porque, de repente, adiou-se para chegar, para receber aqueles indivíduos infectados no momento em que a economia pode estar quebrada, sem capacidade de ter recursos para receber aqueles que virão. É uma questão que eu faço, uma pergunta que eu te faço. Em termos municipais, 2 questões, tá? Uma delas é dizer respeito a qual seria um planejamento adequado para tratar com uma crise desse gênero, tá? Porque queira ou não queira, você tem vários e vários tipos de comportamento. E você, como uma liderança política, como um candidato à vereança, se Deus quiser, um dia você se tornará ou governador,
ou ministro, porque eu não te vejo apenas no legislativo, te vejo no executivo, tá? Quem sabe mais adiante, a gente nunca sabe o que poderá vir, mas você tem um modelo do que é uma liderança em momentos de crise e se tornar e ficar bem à vontade para falar sobre isso. E para finalizar, tratar do marco do saneamento. Por qual razão? Porque isso é uma questão transversal, passa por todas as questões de políticas públicas que dizem respeito ao município. E isso, para mim, ouvir de ti, que é alguém que, quando esteve na Polo e comandava a parte executiva da Polo, tu acompanhavas todas as políticas públicas possíveis e imagináveis para o município e para o estado do Rio Grande do Sul, convenhamos, eu gostaria muito de ouvir, porque poucos podem falar sobre essa transversalidade. Desculpa ter tomado muito tempo e, por favor, a palavra é toda tua. Ok, Marcelo, muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui nessa oportunidade de a gente tratar alguns temas bastante relevantes. Quero saudar você, saudar todos que nos assistem, né? E, importante, agradeço e sinto-me muito honrado pelo convite. Já comentei várias vezes que, às vezes, você é generoso demais comigo, né, quando faz comentários elogiosos à minha pessoa, mas eu aprendi a respeitar os teus comentários generosos, né, e eu os agradeço e fico, assim, bastante sensibilizado. Com relação ao outro assunto que você, antes de responder aos questionamentos que você trouxe, essa questão da pré-candidatura, confesso até que ela não estava, vamos dizer assim, no meu radar com esta rapidez e com esta, vamos dizer assim, violência no bom sentido, com que ela está se dando, ou nessa efetividade que ela está se dando, porque não tinha, vamos dizer assim, um projeto. Eu recebi um convite, uma consulta do partido, se eu colocaria meu nome à disposição, no sentido de qualificar a pauta. Acho que isso é um aspecto muito importante, o partido ao qual eu estou ligado, que é o PSDB, né, que hoje é governo no estado e governo no município, onde eu tive o prazer de servir no município como secretário de Planejamento e Gestão. Foi planejamento, não foi fazenda, foi planejamento. Não foi fazenda, ainda estou longe da fazenda, né? E eu, obviamente, como eu me movo pela governança, consultei a família, né? A família tem um conselho, né? Então eu ouvi a família fez uma aprovação com ressalvas, né? Obviamente, as ressalvas de que não houvesse nenhuma mobilização financeira dos recursos que nós não tínhamos planejado e que nós não temos, né? Então, basicamente, a pré-candidatura é isso, e apenas para dizer que acho que, acredito que sem a política não há salvação. Sem política é barbárie. Né? Agora, nós temos que fazer uma política diferenciada, uma política de soluções, uma política de entendimento, uma política de agendas mínimas. Eu vou comentar isso ao fim aqui do nosso encontro. Tá? E por isso que eu estou nesse desafio. Eu acredito nisso. Né? Se não acreditasse, certamente estaria descansando em casa ou fazendo qualquer outra coisa em que pese eu ainda trabalhe, porque tem a necessidade, obviamente, que todos os brasileiros precisam disso. Com relação a essa medida dos clubes, eu achei ela muito apropriada, primeiro, por dois aspectos. Primeiro, porque ela respeita, né, a existência de contratos anteriores, ela não fere os contratos ou aquilo que são os instrumentos juridicamente perfeitos. Está lá na medida provisória, né, que assegura que aqueles entendimentos, aqueles acertos pactuados e contratados não têm efeito, não sofrem o efeito da medida provisória. E segundo, a sua repercussão do ponto de vista de trazer para os clubes, né, e principalmente por todo o efeito derivado que isso vai gerar, um efeito de renda, né, a possibilidade dos clubes terem, vamos dizer assim, uma certa autonomia na venda, né, ou na comercialização dos seus espetáculos, né, o que antes estava, vamos dizer assim, cingidos, né, na mão de uma única organização ou de um único veículo de comunicação, né, que, apesar de entendermos que faz parte das regras de mercado,
vencia as empresas que ofereciam a melhor proposta, né, e respeitava-se aquelas que não, obviamente, gostariam de entrar no jogo por questões meramente de natureza de viabilidade econômico-financeira. Então, a medida provisória, eu acho que ela resgata isso. Isso ajuda os clubes. Aqui em Porto Alegre nós temos grandes clubes, 2 grandes clubes, temos outros clubes representativos, né, que estão nas séries intermediárias, por exemplo, do futebol, Brasil de Pelotas, o próprio Caxias, né, o próprio Juventude de Caxias, o Esportivo São José, perdão, de Porto Alegre. Lamentavelmente o seu Cruzeiro ainda não está, mas espero que um dia esteja, né? Vai estar. Então vejo que é um aspecto positivo. A medida, ela teve a parcimônia, né, de não interromper os contratos firmados anteriormente, ou seja, dar validade a eles até os seus prazos contratuais de validade, e estabelecer uma nova alternativa para que os clubes possam, né, fazer disso uma liberdade maior na questão dos seus jogos. Eu, obviamente, não tenho maior intimidade com este tema, mas eu posso dizer que, pelo que li e pelo que vi, já trouxe, sim, uma movimentação bastante expressiva, né, principalmente no sentido de quebrar uma espécie de primazia monopólica, né, ou monopolística de alguns clubes, né, que, como nós sabemos, tem grandes clubes no Brasil, né, que, obviamente, querem exercer este direito, né, mas que condicionam este direito, né, acabam condicionando, de certa forma, toda a dinâmica de contratos e a dinâmica de sistema de formulações, e que eu acho importante. Então, cada clube tendo a sua autonomia, tendo a sua liberdade, de acordo com o que diz a medida provisória, é um aspecto muito importante, e isso gera, né, efeitos transbordantes para a economia local, não só para o município. Grêmio Internacional hoje são grandes clubes nacionais e até internacionais, pelos títulos que conquistaram, tem torcedores em todos os lugares do Brasil e até no exterior. Nós sabemos que Grêmio Internacional aqui, diante dos vizinhos argentinos e uruguaios, tem respeitabilidade pela disputa de competições que nós disputamos também junto com os argentinos e os uruguaios. Então, acho que a medida provisória foi muito sábia, muito equilibrada, muito ponderada, né? Não atropelou, né, as coisas que estavam, e agora vai estabelecer aos clubes uma determinada autonomia, uma liberdade de escolha, né, para poder comercializar os seus eventos. Inclusive, aqui em Porto Alegre, nós sabemos que o Grêmio Internacional, eles têm veículos de comunicação, como rádio e TV. A Grêmio, por exemplo, o Grêmio tem a Grêmio Net, tem a TV Grêmio, o Internacional a mesma coisa, e isto vai gerar um movimento, vamos dizer assim, diversificador, inclusive de esses mecanismos que os clubes têm hoje para comunicar, fazer a comunicação institucional, poderá sim abrir, né, novas oportunidades de negócio, de emprego, de contratação, de patrocínio. Quer dizer, são instrumentos que, a partir desta nova medida provisória, vão ajudar os clubes, inclusive, a ter uma fonte alternativa de receita, que é com o seu processo de veiculação e de comunicação, não só da sua estrutura, como dos seus eventos. Então, acho muito importante. Excelente. Daniela Alves, agora que eu estou aprendendo a mexer, acabou de dizer excelente. E eu acho que o Rodrigo está dizendo que já começou a fazer a campanha. Provavelmente deve ser em relação à Venezuela. E fazer só um comentário, sem querer, só esquecer de dizer 2 coisas, né? Dos grandes clubes, que o Renato Gaúcho jogava mais do que o Cristiano Ronaldo. Ele falou isso, e se o Renato Gaúcho falou isso, eu acredito. Porque é verdade dele, jogava muito. Obviamente, eu sou gremista, a minha preferência é tricolor, né? Até porque eu ainda entendo que a idade é questão importante, e como o Grêmio é o time mais antigo, nasceu antes do Internacional, e até porque, não preciso aqui entrar nesse detalhe, mas eu sou filho de um ex-dirigente do Grêmio que me deu 2 opções quando eu nasci, né? Ser gremista ou ser gremista. Eu optei
inteligentemente por uma delas, tá? Então, minha saudação à Daniela, minha saudação ao Rodrigo também. Com relação à questão do pico do contágio, olha, eu quero dizer o seguinte a você, Marcelo, e a todos que nos assistem. Eu entendo que este evento de natureza sanitária, que foi a questão da pandemia do Covid-19, ele é um evento que nos surpreendeu a todos nós. O Brasil já é um país, e aí eu quero aqui fazer uma ressalva, o Brasil já é um país que se ressente de um problema sério chamado planejamento. Nós antes não tínhamos planejamento porque tínhamos uma situação inflacionária que nos corroía o poder aquisitivo da moeda, corroía o poder de consumo, né, capacidade de consumo, e esta era a justificativa porque nós não tínhamos planejamento. Passado este episódio, combatida a inflação, né, e combatido este mal que assolava a todos os brasileiros, especialmente os menos favorecidos, nós continuamos ainda a ter uma dificuldade de planejamento, e na minha visão, na minha modesta percepção, vejo que essa dificuldade se dá porque há um aspecto que antecede o planejamento, né, que é uma visão de futuro. Né? A gente planeja a partir de uma visão de futuro. Aonde eu quero estar daqui a 5 anos, como é que eu quero estar daqui a 10 anos, ou então fazer a pergunta, né, que é indagativa, né, como eu estarei daqui a 5 anos, ou como eu estarei daqui a 10 anos, ou como eu estarei daqui a 20 anos, né? Lamentavelmente, na nossa dinâmica política, os partidos que deveriam ser os condutos e os veículos desta pedagogia, né, de conduta da gestão pública e, acima de tudo, da conduta de indução da conduta social, né, nós não existe, porque nós sabemos que nós temos aí uma falha, que é a constituição dos partidos políticos, em que pese tenhamos agremiações importantes, mas que os partidos políticos têm ainda etapas a percorrer, que é justamente fazer essa pergunta que eles também não se fazem, né? Ou seja, somos uma agremiação política, representantes da sociedade, porque afinal temos pessoas filiadas, temos eleitores, temos candidatos, temos parlamentares, e onde é que nós queríamos estar daqui a 5 anos? Né? Essas perguntas o partido político não faz. Eu tive a oportunidade de prestar um serviço para o próprio PSDB, né? Como um executivo da área de planejamento, e quando eu lancei essa pergunta, né, o que eu ouvi foi o seguinte: não, política não se faz assim, política é o curto prazo. Ao contrário, como é que se pode pensar em política e partidos em curto prazo quando são esses instrumentos que, pela nossa democracia, conduzem às instâncias de poder, né, e que, obviamente, para que possam chegar lá e botar em prática aquilo que pensam, aquilo que compartilham, aquilo que concebem como visão de mundo, né, precisam ter, obviamente, um planejamento. E o planejamento e a agenda nasce justamente aí dentro. Até porque os partidos são condutos sociais da sociedade, aonde se faz essa pedagogia, né, de compreender como é que a gente precisa se estruturar. Então, eu entendo fundamentalmente que essa questão do contágio, ela passa por isso, por esse nosso aspecto estrutural de falta de planejamento, né? E que, obviamente, surpreendeu a todos. Né? Não é uma matéria ainda de domínio público, nós estamos, eu diria, numa linguagem bastante acessível, né, tateando sobre o problema. Você vê que as redes sociais, a cada dia, tem uma série, e na própria imprensa, há uma série de pronunciamentos, de visões. Agora já se mudou a métrica de controle do processo de avanço da praga. Saímos do número de casos para a tal média ponderada, né, que é, vamos dizer assim, uma relação entre a média dos casos do dia ou da semana, comparado com a média dos casos dos 14 dias para trás. A variação entre esses dois indicadores, 15% para cima ou para baixo, dá o nível, vamos dizer assim, que se encontra a questão. Então, nós estamos ainda flutuando numa diversidade de hipóteses, né? Enfim, agora há poucos dias surgiu a notícia de que o coronavírus surgiu muito antes
da notícia de quando ele apareceu no mundo, que ele já circulava nos esgotos, né, nas redes de esgotos das cidades principais. Ora, isso mostra o quão distante nós ainda estamos da solução do problema. E diante desse aspecto, surgiu uma dicotomia que, no meu ponto de vista, não é dicotômico. Não é dicotômico. Tá? Não é dicotômico por uma razão simples, que é a seguinte: eu, pelo menos, não vejo esta dicotomia. Né? Surgiu a dicotomia entre a vida e a economia. Tá? Ora, eu particularmente entendo que, diante da falta de informações, diante de uma série de outros elementos que ainda nós não temos controle e domínio sobre a relação desta pandemia com a humanidade, e não é privilégio nosso, eu falei do planejamento, você veja que até as nações mais desenvolvidas enfrentaram dificuldades, também porque aí, diferente de nós que não tem um planejamento estrutural, ao caso eles têm políticas de saúde, políticas públicas de saúde muito bem definidas e muito robustas e assertivas, né, que funcionam. Eles que são mais desenvolvidos tiveram essa dificuldade no enfrentamento da pandemia. Vejamos aí o caso dos Estados Unidos, vejamos os casos europeus da Itália e da Espanha. Tá? Portanto, não há, no meu ponto de vista, que fazer uma discussão, e aí é outro problema do clima brasileiro, que eu vou colocar mais para frente. Nós vivemos um clima de polaridade e aqui tudo se polariza, né? Desde a cor dos olhos, a cor do cabelo, a doença, a pandemia, o casaco, as redes sociais, está tudo polarizado, né? Então, ou nós somos contra ou nós somos a favor. Não há espaço para uma opinião intermediária. E não há espaço para opinião intermediária, não há espaço nem para pergunta, mas será que é assim? Será que tem alguma outra alternativa? Será que podemos ver isso? Não. Nós polarizamos. Eu ouvia esta semana o general Mourão, vice-presidente, né, sobre a questão do meio ambiente, ele dizia a mesma coisa. Aqui é o seguinte, ou nós estamos desmatando, ou nós somos incompetentes, ou não cuidamos do meio ambiente. Quer dizer, no fim, as 4, 5 perguntas que surgem, os 5 questionamentos, fazem parte do seguinte: ou você é contra o meio ambiente, ou você é a favor do meio ambiente. Ora, essa posição polarizada, essa posição extremada, não nos permite tratar os assuntos com a serenidade e com a moderação que precisamos para enfrentar a dificuldade. Ninguém, num momento de dificuldade, de angústia, né, trata a questão procura a resolução do problema de forma angustiada. Então, a questão do pico, aqui no Rio Grande do Sul, eu entendo que, diante destes pressupostos que eu coloquei, falta de planejamento, outra coisa que me parece aconteceu, eu não quero entrar no mérito, apenas quero dizer que isso nos prejudicou muito, foi, vamos dizer assim, uma espécie de ruptura na prática, né, de um pacto federado. Né? A nossa Constituição diz que a República Federativa é síntese ou é corolário da união dos estados e dos municípios e seus esforços e seus recursos. Né? Nós não tivemos isso. Lamentavelmente, a polarização judicializou a discussão e judicializou a ponto de fazer com que um órgão que não tem a competência para discutir um problema de saúde passasse, então, a definir quem é que ia e como ia tratar do problema. Isso foi muito ruim. E eu não estou entrando no mérito de quem tem razão e de quem não tem razão. Eu estou entrando no mérito de um problema que tanto se fala da Constituição, e não se conseguiu segurar pela Constituição, que é a cooperação entre os entes federados, União, estados e municípios, por uma questão, vamos dizer assim, de divergência de posicionamento. Né? Eu acho que a gente pode divergir, e deve divergir, mas eu tenho a impressão que quando a agenda mínima, e no caso da pandemia a agenda mínima é saúde, né, nós temos que nos curvar às nossas intransigências e os nossos pontos de vista e procurar buscar pontos, né, de aderência. Ora, se eu digo e afirmo que, na minha opinião, nós estamos ainda tateando, né, não era momento de cada um sair para um lado na escuridão. Talvez tivéssemos que andar de mãos dadas na escuridão e nos ajudarmos. Então, aqui eu não estou entrando no mérito de quem está certo ou quem está errado,
Estou entrando no aspecto de um fato que aconteceu e que nos prejudicou muito. Essa disfunção ou esta dispersão de forças certamente atrapalhou muito as coisas. E aí a polarização enseja medidas ou decisões e até comportamentos do tipo, bom, se ninguém sabe o que eu faço, se nós não sabemos o que fizemos juntos, então cada um para si e Deus para todos. No caso específico do Rio Grande do Sul, eu penso... Paulo, só fazer um comentário aqui, né? Não seria nenhum comentário. Cumprimentar as pessoas que entraram e te cumprimentaram. Primeiro, depois vou deixar por final a Lena, que a Lena fez um comentário mais extenso. O Anselmo Heidrich, que é um geógrafo e um educador especializado em Ucrânia, entrou e está te dando uma boa noite. Tá? O Coronel Petri, com uma foto da época que ele era de cadete, que é o vice-delegado da DESE, está muito bonito, Coronel. O senhor está muito bonito nessa foto. Que entrou também, está te cumprimentando. O Carlos Nobre, do CPOR de Porto Alegre, está te cumprimentando também, entrou. E a Lena, que fez o seguinte comentário: planejamento é importante, principalmente em política, para não deixar pontos importantes descobertos. É interessante que quando eu vi o comentário da Lena e vi as tuas observações, eu tive a oportunidade de ouvir de uma liderança, não vou dizer de que partido, mas não é do meu espectro, muito pelo contrário, ele é antagônico à perspectiva que eu tenho do que é a realidade política, e ele chegou ao ponto de dizer assim: no frigir dos ovos, política é apenas a luta pelo poder, interessa-nos aquilo que é necessário fazer para alcançar o poder. Eu me sinto à vontade de poder citar esse fato, que aqueles que quiserem, procure a Assembleia Legislativa, a TV Assembleia, bata lá, porque ele falou no ar isso, tá? Ou seja, não estou caluniando ninguém, nem estou citando, não, estou falando milagre, mas não estou dizendo santo. É curioso, por quê? Porque esse é um dos grandes defeitos que nós colocamos na política brasileira, como se isso fosse uma grande descoberta do pensamento, ou uma grande sabedoria política do Brasil. Ou seja, é lidar com o dia a dia, esquecendo que o dia a dia só se resolve se você souber aonde você quer chegar. Senão você passa o tempo inteiro reconstruindo os passos porque eles deram errado. Você não sabia aonde você ia. E você fica na flutuação do vento e, de repente, o vento não deveria ter sido aproveitado, porque ele está te levando para um furacão. Exatamente porque você não sabia para onde você queria ir. É curioso tu teres citado o general Mourão, porque o general Mourão ele tem uma visão de planejamento de longo prazo também. É curioso, para ver como as pessoas que olham com a perspectiva de construção entendem que política é luta pelo poder, mas isso não é apenas isso. Isso é um tópico da política. A política é isso, é planejamento estratégico, é visão de sociedade, é definir, afinal de contas, aonde se quer chegar, é a busca pelo equilíbrio, numa linguagem que o Rousseau dizia, é a busca da vontade geral. A vontade geral não é a somatória das vontades individuais, é a interpretação daquilo que é a vontade coletiva para preservar o equilíbrio da sociedade. Você só consegue identificar a vontade geral se você souber aonde você quer chegar e fizer um planejamento, cara. Ou seja, não existe. Então, eu aproveitei os comentários, que eu ia citar a presença desses grandes amigos que estão te cumprimentando, e fazer esse comentário, respaldando tudo aquilo que tu estás falando. É exatamente isso. Não teve planejamento. E como todo mundo ficou preocupado com política ou agora, só que o agora é apenas sobrevivência e buscar o poder, significa o quê? Que política é apenas a pancadaria. Foi nisso que se resumiu, desde o momento que se falou que o coronavírus ia chegar aqui, logo depois do carnaval, porque o pessoal não podia acabar com o carnaval, porque não, deixa o pessoal se contaminar no carnaval, morra depois. Depois a gente faz o escândalo, dizendo que, nossa, nós temos que ficar trancados em casa, porque no carnaval não aconteceu nada, aconteceu depois. Desde que depois do carnaval começou a chegar, só ficou uma pancadaria. Desperdiçou-se energia, ao invés de, como você falou, se nós estamos no escuro, vamos dar as mãos, porque pelo menos eu tenho que fazer o cálculo de que de mim mais 1 metro ao lado de quem está comigo, se eu sou da esquerda, eu tenho alguém à direita, se eu sou da direita, eu tenho alguém à esquerda de mãos dadas comigo, nós temos chão firme para pisar. O buraco pode estar mais além, a gente pode caminhar juntos. Foi uma imagem maravilhosa que você colocou, por isso eu faço comentário. Te peço desculpa ter te interrompido, que eu precisava colocar o comentário dos nossos amigos, e te passo a palavra de novo, Paulo. Obrigado. Também queria aproveitar o ensejo para saudar os amigos, né? O Rodrigo, o Coronel Petri, a Lena, a querida Lena, né? Que eu a tenho como irmã,
que é uma pessoa fantástica, é outro e a gênio. todos aqueles que estão ainda não se identificaram, mas que estão aí. Voltando, então eu entendo, sim, que o Rio Grande do Sul procurou fazer, e aqui eu teria um pouco de suspeição a falar isso, mas não há nenhum problema nenhum. Os dois dirigentes, tanto o governador quanto o prefeito, são do PSDB, são do meu partido. Eu entendo que as medidas que foram tomadas, né, e claro que nesse contexto, alguma medida sempre poderia ter um calibre melhor, outra poderia ter um calibre para mais, outra poderia ter um calibre para menos, mas era o que podia ser feito. E aí eu quero saudar que, neste sentido, nessa analogia da escuridão, tá? Pelo menos o governador e o prefeito andaram juntos, tá? Não porque são do mesmo partido, mas talvez pela coincidência, mas porque demonstraram bom senso, demonstraram prudência, tá? Veja bem, o governador Eduardo Leite montou um comitê que o assessora, né? Um comitê multidisciplinar, né? Com participação de médicos, especialistas, sociólogos, há uma série de pessoas que ali participam, membros do parlamento, membros do executivo, secretária da saúde, né? Representação dos prefeitos, né? Da Assembleia Legislativa, enfim, montou um comitê, vamos dizer assim, de crise, o qual emana as sugestões e a realidade dos fatos, né? E, no meu ponto de vista, acho que isso foi, na analogia que fiz, uma forma de vamos nos juntarmos, vamos caminhar juntos, porque está escuro e talvez nós diminuímos o espaço de erros e o espaço de cometer alguma outra coisa nesse contexto mais desesperador. Obviamente, que nós temos que atentar, e você, acho que foi muito bem, foi muito feliz quando lembrou a expressão de Rousseau, que a interpretação das diversas vontades coletivas, né, vamos dizer assim, dos segmentos que integram as vontades coletivas, é impossível atendê-los, né, na sua plenitude. O Rio Grande do Sul, ao optar por uma estratégia de distanciamento, trabalhou em cima, no meu ponto de vista, de conceitos e critérios, né, de critérios e elementos técnicos que faziam com que a gente tivesse que alongar o tempo da infecção, e prova disso é que o Rio Grande do Sul hoje, no contexto estadual, no contexto federativo até então, tinha os menores indicadores de contágio e os menores indicadores de óbito, de letalidade, né? E agora está entrando no pico, está começando a entrar no pico da doença, porque a doença, e a gente olhando o mapa do Brasil, isso fica muito claro, o Brasil, por ser um país imenso e continental, obviamente que a doença não ia ter a frequência e a regularidade como teve na Itália e na Espanha, onde, vamos chamar assim, passou a nuvem e atingiu, de certa forma, uma faixa do território daquele país. Aqui não, aqui é uma dimensão continental. Aqui dentro cabem 70 Itálias aqui dentro. Né? É o que eu já ia dizer, desculpa te interromper, chega a ser até intelectualmente desonesto você fazer uma comparação do Brasil com um país específico da Europa. O Brasil só pode ser comparado com a Europa como um todo. Exatamente. Então, fica à vontade, sempre que for preciso me interrompa para saudar as pessoas ou para me dar algum aviso. Né? Vou saudar a Tânia de Souza, a Tânia Souza, que acabou de cumprimentar. Boa noite, Tânia. Bem-vinda. Bem, boa noite, Tânia, saudação também. Então, eu vejo que dentro desta perspectiva que eu faço a análise, foi o que foi possível fazer. Nos trouxe alguns resultados positivos, nos espichou o período da crise, né, a crise maior, e agora nós estamos efetivamente no pico, tanto que o nosso índice passou para 85%, o índice de casos, né, quer dizer, é grave, é bastante grave, e espero que ainda nas medidas que estão sendo tomadas, que é o distanciamento, que é, lamentavelmente, né, evitar
a aglomeração, evitar os pontos de maior frequência da população, possamos passar por isso de forma menos traumática, né? Depois que nós todos estamos saudando, muitas vezes, o número de mortos, né? O que é extremamente dramático, e esse é o ponto da culminância de uma pandemia. Mas nós também temos que olhar que o Brasil tem um excelente indicador de recuperação, né? Com todas as dificuldades, com a falta de planejamento, significa dizer que o nosso sistema de saúde, seja público ou privado, dentro das dificuldades que eles se apresentam, está conseguindo, sim, ter um indicador de recuperação maior que o de óbitos, né? Ainda favoravelmente. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: a questão do pico do contágio no Rio Grande do Sul, ela talvez tenha tido esta vantagem comparativa, se é que dá para chamar de vantagem, mas esta diferença comparativa dos outros estados, onde, pelas providências tomadas, o governador tem se valido muito da pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, que é uma pesquisa que traz a realidade dos números através de um critério estatístico da testagem, onde é possível, a partir de amostras, extrapolar o que representa a amostra para a população total, o que tem indicado que o número de casos é maior do que efetivamente se tem. Nós temos outras dificuldades, que é a subnotificação, o Rio Grande do Sul especificamente nesse caso, e são 3 os estados que estão com os índices de crescimento da Covid, agora, neste momento, no pico, que é Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. São eles que estão entrando no pico da pandemia. Mas esta pesquisa da Universidade Federal tem sido um parâmetro, né, de avaliação e de análise para as decisões tomadas, especialmente pelo governador, e que, obviamente, são repassadas aos prefeitos, né? O Estado do Rio Grande do Sul tem uma questão diferenciada, que o objeto, essa definição das áreas, conforme o grau de avanço da pandemia, que estão distribuídas em áreas amarela, laranja, vermelha e preta, né, conforme o grau, o preto é o caso mais grave, né? O governador e a comissão também têm tido graus de recurso, têm capacidade recursal. Há muitos municípios que, às vezes, estão incluídos nas áreas críticas e com o reporte das suas secretarias municipais de saúde, no conjunto, dão feedback ao governador, dizendo: olha, os dados, a tendência dos dados são esses, mas, efetivamente, o que está acontecendo aqui não corresponde a esta tendência. E o governador tem revisado estas classificações, não o governador, mas o governo tem revisado a partir destas visões, em discussão no comitê e com a capacidade recursal que os municípios têm, essa possibilidade de, muitas vezes, reverter as posições ou, inclusive, de chamar a atenção dos municípios, dizendo: não, os casos aí estão... O próprio município dizia: olha, nós estávamos na área amarela, mas os casos aumentaram e nós estamos agora com característica de área vermelha, né? Então, basicamente, eu entendo que fizemos o que podíamos, estamos fazendo o que pudemos, e espero, isso sim, e fica uma lição muito séria, aí eu gostaria de enfatizar, fica uma lição muito séria, que em saúde não há improvisação. Ou se tem planejamento, ou não se tem planejamento. E eu penso que, como nós agora passaremos a viver aquilo que estão chamando de uma nova normalidade, né, o mundo não será mais normal nos padrões que era antes, mas nós teremos uma nova normalidade. E nesta nova normalidade, que é um novo paradigma, né, certamente a atenção com a saúde, assim como a atenção com a educação, vão ter que tomar um outro rumo, especialmente um esforço coletivo e integrado de todos os poderes da República, né, e não só no Brasil, como em todos os países, mas especialmente no Brasil, aonde legislativo, executivo e judiciário terão que sentar para fazer certamente vários workshops e colóquios, né, para achar uma maneira integrada de funcionar, porque os poderes são independentes, mas a sociedade não é independente. A sociedade depende do equilíbrio e da ponderação, né,
da República e dos seus poderes para poder chegar a uma posição, vamos dizer assim, de bem-estar e de orientação efetiva daquilo que aconteceu e que vai acontecer. Essa é a minha esperança, que tudo que estamos passando possa servir de insumo e, vamos dizer assim, material para que a gente consiga fazer um novo arranjo, uma nova pactuação, talvez um novo paradigma, né? De, em vez de não só trabalhar com planejamento, trabalhar com a noção da agenda, buscando consensos mínimos. Nós temos milhões de coisas para consensar, mas nem todas são prioritárias. Vamos consensar no mínimo. Saúde é um consenso mínimo que tem que haver e que nós não podemos esquecer. Educação é outro consenso. O tema da desigualdade é outro consenso urgente. O tema da desigualdade não tem privilégio e nem patrimônio e nem propriedade político-ideológica. Nós estamos num país, lamentavelmente, onde 1% da população brasileira detém 28% da renda nacional e 10% detém 46% da renda nacional. Isto é um problema seríssimo, porque à medida que a desigualdade aumenta, o que acontece? O Estado vai se depreciando e vão se criando estruturas de Estado paralelo, que quando nós veremos, estaremos na barbárie. Então, estes temas não são temas de apropriação política, ideológica e nem de patrimônio de ninguém. Este é um tema que vai da direita à esquerda, saúde, educação, a desigualdade, é um tema, é uma agenda mínima entre todas as vertentes do pensamento da direita e da esquerda. Nós temos aqui a mania de botar crachá nos assuntos, né? Só quem fala em desigualdade é a esquerda. Só quem fala em justiça social é a esquerda. Só quem fala em liberdade de mercado é o direito. Nós temos que romper esse paradigma. Portanto, na nova normalidade, esse é um novo paradigma que se faz urgentemente necessário a ser trabalhado. Paulo, eu vou fazer um comentário em relação a isso, mas antes, cumprimentar o Ailton Araújo, que ficaria muito feliz de ouvir quando tu trataste da questão da medida provisória do Bolsonaro. Por quê? Porque o Ailton foi jogador de futebol, jogou na China, hoje ele trabalha exatamente com futebol, e mais ele faz uma outra coisa. Ele tem um projeto que ele fez em São Leopoldo, eu creio, que foi em São Leopoldo e Sapucaia, para tratar uma criançada lá, para afastar a criançada do crime, trabalhando exatamente com esporte. Seria uma figura que seria muito interessante tu conhecer nesse futuro breve. Além do Ailton, cumprimento Ailton, vou tratar o outro gênio, que eu não preciso dizer o tanto carinho e respeito e admiração que eu tenho pela Lena também. Ela fez o seguinte comentário: a sinergia entre governador Eduardo Leite e prefeito Marquesan mostra preocupação, seriedade, foco e zelo com a saúde do povo. Bem na linha do que estás falando. Apesar de quaisquer comentários ou críticas que as pessoas possam fazer a um ou outro. Porque é irrelevante, no momento que você está numa situação de crise, quais são as idiosincrasias de um ou outro, ou quais são aquelas dificuldades que um ou outro pode ter. Interessa se o resultado está sendo feito, está sendo com respeito àquilo que é a saúde do povo. E a saúde é apenas um tópico, ou o interesse da sociedade como um todo. A Tânia Souza, desculpa o D, Tânia, fez excelentes colocações. É um comentário curioso que tu fizeste, tudo dentro daquilo que tu estavas apresentando. Eu falo, saúde ou é projeto, ou então você tem a saída a ter ou não ter projeto, só existe uma alternativa. Se não houver o projeto, é morte. Esse é o grande problema, que eles não têm projeto. Agora vocês estão contabilizando os mortos eles não são causados pela Covid, eles são causados exatamente pela falta de planejamento que teve. Eu lembro quando as pessoas foram falar que em Manaus estava aquela... Eu sou amazonense, eu nasci em Manaus, meu coração é gaúcho, mas eu nasci em Manaus, eu me considero cabocucho. Ponto. Eu via como era a saúde lá em Manaus quando eu era garoto. Continua a mesma coisa, não tem, o planejamento é pífio, as coisas foram mal feitas. É óbvio que numa situação como essa, você tem que o causador da morte não é a pandemia, o causador da morte é exatamente a estrutura de saúde que nós temos lá, que resultou no que resultou lá em Manaus, que resultou no norte do Brasil. E hoje já caiu do pico e você já está
num patamar bem abaixo, porque você saiu do pico de contágio. Mas quando você vê aquela situação que teve lá com todo aquele espalhafato que foi colocado, o que mais me entristeceu foi usar aquela situação de tragédia e tornou-a mais espalhafatosa do que a tragédia merece, porque a tragédia não merece espalhafato. Ela merece reflexão e trabalho coletivo, diálogo. Política não é só buscar o poder. Política é buscar a convergência. É isso que talvez seja o novo normal. E olha que coisa curiosa, tu falaste, eu encerro fazendo o seguinte comentário. Eu lembro que uma vez eu estava num debate e todo mundo falava de direitos humanos. Eu disse, mas eu sou defensor dos direitos humanos. Todo mundo olhou para minha cara, mas você é liberal de direita, porque eu digo que eu sou de direita desde 2006. E chegou um cara para mim, num programa de TV, e falou para mim, depois do programa, nunca mais fale que você é de direita, porque você será ofendido e você perderá a credibilidade. Eu digo, mas, meu amigo, se vocês estão dizendo que esses aqui são de esquerda porque adotam uma perspectiva política X, eu sou um liberal. Como eu sou um liberal e conservador na minha vida privada, então eu estou à direita. Aí eu falei para eles, eu sou um defensor dos direitos humanos, porque direitos humanos não é uma propriedade da esquerda. Direitos humanos é uma pauta da humanidade. Como você colocou esse novo normal, por incrível que pareça, torna-se um novo normal porque nós nos colocamos diante do abismo. Mas essas são pautas que já estavam antes, só que alguns indivíduos colocaram a etiqueta. Direitos humanos é coisa de esquerda. Saúde pública é coisa de esquerda. Educação pública é coisa de esquerda. E a direita trata de quê? E colocaram na perspectiva da direita, dizendo assim, é a segregação, é o que há de negativo, é o que há de maléfico, como se a direita fosse a contraposição daquilo que era visto como as pautas do avanço da humanidade, como se fosse da esquerda. Não, isso não é pauta de ninguém, isso é problema que tem que ser interpretado e tem que ser resolvido de uma perspectiva X, Y ou Z, e é no diálogo que essas perspectivas se apresentam. Entendeu? No diálogo, como diria Sua Excelência, o tetra-presidente Ulisses Guimarães, apesar de eu não ser eleitor dele se tivesse vivido naquela época. Ele dizia, o combustível da política é a saliva, compadre. É isso. É falar, é ouvir, é conversar. É aí que está o combustível da política, porque é conversar com todos e ouvir todos que você pode chegar e dizer, vamos chegar ao mínimo, como é que é? O máximo divisor comum. Esse máximo divisor comum não significa que será o que vai reger toda a obra. Não, ele é o ponto de partida em torno do qual nós começaremos a agregar outras demandas. E é só com a saliva, cara. É só na busca da convergência. É interessante. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi isso. Saúde pública, educação pública, direitos humanos, acabar com essa clivagem social que nós temos, esse distanciamento, não é um distanciamento social, desculpa, é o termo, a lacuna social que nós temos no país. E isso não é coisa de esquerda. Isso é problema que tem que ser resolvido, e a direita tem um dever, e eu, como de direita, tenho o dever. Toda vez que alguém chega para mim e fala, olha, nós temos que arranjar um projeto de direita, um projeto liberal, um projeto que envolva o empresariado para acabar com a lacuna social, para resolver o problema da fome, porque só diz que não é necessário isso, ou que a mão invisível do mercado resolve em longo de 30 anos, quem não sabe que é não ter um prato de comida, cara. Eu não estou fazendo aqui populismo, não sou candidato a nada. Não estou fazendo populismo, não, porque não sabe o que é não ter um prato de comida, cara. Não sabe o que é. Você vai no hospital, e eu vi isso. E olha que eu tenho pago R$2.000 de um plano de saúde. Eu fui, quando eu tive, no início da pandemia, eu fui lá, fiquei 50 minutos para ser atendido. E depois de 50 minutos lá, a gente vomitando, tem uma moça que vomitou a 1,5 metro de mim e se caiu no chão com febre. De repente, se eu não estava com a Covid, peguei. A moça foi lá, depois de já a mulher identificou que eu estava com pneumonia, que eu estava com não sei o quê, mas não tem Covid, meu senhor, vai embora para sua casa. Aí tomei azitromicina, tomei não sei o quê, e fiquei até hoje, eu não sei se eu tive ou não tive Covid. A minha sorte é que eu fui responsável, fiquei trancado dentro de casa durante um mês, não saí para nada. Só quem não sabe, agora tu imagina, eu pago R$2.000 no plano de saúde, cara. Imagina aquele indivíduo que R$2.000 é um salário de 3 meses. Ok?
Esse cara vai o quê? Quem não sabe o que é isso é que vai dizer, não, deixa que a mão invisível do mercado resolva. Não estou dizendo que não existe a mão invisível de mercado, estou dizendo que é uma coisa a se construir, não é um pressuposto dado, não é algo que está dado. A mão invisível no mercado não começa, você constrói ela produzindo uma realidade capitalista concreta com uma economia concorrencial correta. E para ter uma economia concorrencial, você tem que ter o Estado dando as regras do jogo que valem para todos, sem corrupção, com transparência e com legitimidade. Ponto. Só isso. Entendeu? Então, basicamente, porque eu fiquei muito feliz quando eu ouvi isso de ti, Paulo. Por quê? Porque eu não me senti sozinho e vi que realmente, cara, tu tens que virar vereador. E nesse período, no primeiro momento, espero que depois aí tu vai alcançar o cargo que te é destinado historicamente, até mesmo porque tu tem sangue de líder histórico do país. Desculpa ter feito todo esse desabafo. O Denis falando, o Denis está nos cumprimentando também. A Graça Durin, nossa, que maravilha. Um grande abraço, Denis. O Denis, se for o Denis que eu estou pensando, eu conheci quando era um menino. Hoje ele comanda a sua família, conheci ele, era um garotinho. Deixa eu ver se é. Eu não estou lendo direito. Pois é, o Denis, se for o Denis que eu estou pensando, um grande abraço, um grande beijo. E vamos voltar, porque aí tu tem dois temas para tratar. O municipal, da liderança, mas praticamente tu já trataste disso, porque tu falaste o que é ser um líder municipal. Tu já falaste o que é ser, apenas quero que tu apresente isso e trate da questão do marco do saneamento. É isso? Exatamente. Que foi aprovado recentemente. Isso, é o Denis, sim. Um grande beijo, Denis, um grande beijo para tuas tias, um beijo para todos vocês. Eu tive o privilégio de ser considerado, visto como filho da manhinha, que ela me tratou e me recebeu na casa dela num dos momentos em que eu precisava de muito carinho. E eu tenho até hoje um relógio que a mãe dela, que a manhinha me deu de presente, e eu guardei, está guardado junto com os meus troféus e medalhas, que é algo que eu quero levar comigo para o túmulo, porque eu tenho como um dos grandes gestos de carinho e de amor que eu recebi na minha vida. Então, vamos dar continuidade. Um grande beijo, Denis. Tudo bem. Então, saudando, Marcelo, também a Graça, o Glênio, né? O Glênio, né? É Glênio, né? Não, é Denis. Denis, perdão. O Denis e o Maurício. Desculpe, Denis. Saudando eles. Vamos seguir, então, nas outras duas questões que nós temos aí, que é a questão do marco de saneamento e a questão municipal. Tá? Eu entendo o seguinte, eu fui coordenador aqui no Rio Grande do Sul, na década de 80 e 90, de um programa chamado Programa Pro Guaíba. Ele era irmão dos programas do Tietê, de recuperação do Tietê, e da Baía da Guanabara. Tietê em São Paulo e a Baía da Guanabara no Rio de Janeiro. Programas financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que era justamente para tratar essa questão do saneamento. Aqui no Rio Grande do Sul, o projeto inicialmente era um projeto voltado ao saneamento urbano e nós ampliamos ele porque todos sabem que o Guaíba, né? O Guaíba não é um rio, o Guaíba é um lago, o Guaíba ele é um receptor das águas de outros rios, é um sistema hidrográfico, onde o Guaíba, o lago que está à frente de Porto Alegre, recebe as águas de outros 4 contribuintes, que é o Jacuí, o Gravataí, o Rio dos Sinos e mais o Taquariantas, que se junta ao Jacuí. Então, nós temos que entender o seguinte, uma das questões que nos marcam ainda no nosso atraso e na nossa incapacidade de realizar, é impossível que uma cidade como Porto Alegre, e veja, Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes, tem uma das mais elevadas, está entre as 10 capitais brasileiras que têm maior renda per capita do país, tá? E ainda convive com um triste indicador, aonde 41% da sua produção de esgotos, dos esgotos gerados pela sociedade, esgotos cloacais, eu não estou falando aqui de esgotos pluviais, esgotos cloacais, tá? Despejam no Lago do Guaíba. 41%. Quer dizer, nós estamos praticamente com a metade, né,
das nossas águas servidas despejando no lago. A Prefeitura de Porto Alegre vem fazendo investimentos, e eu, quando digo a Prefeitura, é a instituição, não é necessariamente este governo, o governo que passou, não, é um conjunto de investimentos que a Prefeitura vem fazendo ao longo do tempo. Desde a década de 80, começou com o então prefeito Alceu Colares, que fez um dique ao longo aqui do Lago do Guaíba, que hoje é conhecido como Orla, né? Ele fez ali um lugar onde se pudesse passar, e ele dizia, os porto-alegrenses têm que se aproximar do lago. Naquele tempo ele dizia rio, né? Nós não tínhamos a clareza que temos hoje, que hoje não é rio, é lago, né? Um lago que tem conexão com uma lagoa, que é a Lagoa dos Patos. Então, o porto-alegrense tem que se aproximar do seu maior patrimônio, que é o rio, na época ele dizia, né? E, posteriormente, vieram uma série de medidas, de projetos. E o programa Pro Guaíba tinha essa medida de recuperar toda a bacia, uma bacia de 280 mil quilômetros quadrados, a maior bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul, tá? São 3 bacias hidrográficas, essa é a maior, e, obviamente, não conseguimos avançar muito. Tá? Me lembro, na época, havia um debate político, ideológico aqui em Porto Alegre, entre 2 partidos, o que estava no governo e o que estava na prefeitura. E eu procurei, no programa, negociar com o banco a possibilidade de que a prefeitura, diante das ações delas que eram necessárias a Porto Alegre, pudesse buscar os recursos que estavam sendo obtidos por financiamento do Estado. E o banco disse, excelente, maravilhoso. Só que eu não contei para o banco, naquela época, naquele momento, que havia um desafio, que era juntar os 2 dirigentes, o do governo do Estado, que era o então governador Alceu Colares, e o dirigente do município, que era o prefeito, então, Olívio Dutra, à época, e que eram opositores, faziam oposição um ao outro. Sim. E aí, o banco disse, olha, nós topamos financiar o município dentro do Estado, primeiro, se o Estado concordar, se o município desejar, e se não ficarem brigando para o resto da vida, porque o banco não vai se dispor a ficar como terceira via da conversa, da briga. E eu parti, então, para um desafio que eu firmei com o banco, no sentido de fazer uma reunião entre o governador Alceu Colares e o prefeito Olívio Dutra. Tá? E eu estou contando isso não é por uma questão de veleidade pessoal, não, eu estou contando isso porque esse é o princípio que eu encontro, que eu acredito na política, que é isso que tu falaste, é conversar, é convergir, é buscar um entendimento. Eu não fui pedir ao Olívio Dutra, então prefeito de Porto Alegre, que passasse a gostar do PDT e tampouco pedi ao governador Colares que passasse a gostar do PT. Apenas pedi que eles pudessem enxergar os 2 juntos um tema que era de interesse comum, não só deles, mas principalmente da população que vivia na bacia do Rio Grande do Sul e, por consequência, da população gaúcha. E, para nossa felicidade, eles, quando concordaram em conversar sobre o tema, sentamos juntos, e aí eu disse, agora eu vou trazer o banco, agora vocês vão ter que se manter tranquilos e serenos, né? Vão deixar as diferenças partidárias, porque o banco não está acostumado a esse tipo de conversa. Não, tudo bem, pode trazer o banco e nós vamos conversar. O que resultou? A prefeitura fez financiamento de algumas estações. Para quem mora na Zona Sul, conhece Porto Alegre, uma das estações é a que está lá no bairro Guarujá, que hoje atende Belém Novo, Lami e a parte da Zona Sul de Porto Alegre. Né? Graças a isso, a Praia do Lami hoje é balneável, dá para tomar banho, não tem mais considerada água balneável, né? A classe 2. E, fundamentalmente, eu quero dizer o seguinte, o marco do saneamento só não saiu porque essa é a dificuldade que nós temos. Nós divergimos fora do que nós precisamos convergir, ou seja, nós ficamos brigando sobre as nossas diferenças e esquecemos que tem uma coisa que é comum. Eu quero saber o seguinte, quem da direita ou quem da esquerda
gosta de entrar e tomar banho num lago, numa praia, num rio, seja que for, tá? E gosta de saber que ali está poluído. Primeiro que não entra. Aí eles têm uma agenda comum. Engraçado, né? Sim. Aí eles têm uma agenda comum. A esquerda e a direita têm uma agenda comum. Não posso tomar banho aí, porque aí nós estamos juntos, não vamos entrar. Hã? Então... Bem-vindo à política. Bem-vindo à política de verdade. Pois é, mas aí é que está, Marcelo, me permita, isso não é política. Né? Isso não é política. Isto é, para mim, um debate sem consequências e sem resultados. Não. O que eu estava te dizendo é a busca da convergência. Sim. No momento que você tem a questão, é bem-vindo à política de verdade. Ou seja, já que nós temos um problema comum, vamos sentar para conversar. Perfeito. E foi o que eu disse, o bem-vindo à política. Desculpe que eu não te entendi. Não, fica tranquilo. Então, assim, a política que nós estamos acostumados é uma política de quanto mais distante, melhor. Nós temos que estar distantes uns dos outros, entendeu? E essa distância é um muro que não nos permite acessar as coisas comuns que nós temos para fazer. E aí vai a saúde, vai a educação. A iniciativa privada, e o mercado, ela tem um compromisso com a sua eficácia e a sua eficiência. Não é preocupação do empresário, não está na preocupação, no primeiro ponto de pauta dele, a questão da saúde coletiva, não está. Ele pode até ser um empresário do setor hospitalar, do setor da saúde, mas a preocupação dele é vender o produto e ter o CNPJ dele saudável. Nós temos que entender isso. Agora, os governos têm a preocupação de ter todos os CNPJ saudáveis, de ter toda a população com saúde, de ter toda a população com educação, e essa é a responsabilidade que nós temos. E não tem que haver essa dicotomia que eu digo perversa, do tipo assim, não, mas eu sou empresário, não me preocupo com isso. Não, eu sou governo. Não, o governo se preocupa com todos, os empresários, os autônomos, as pessoas que têm sua atividade, funcionário público, cada um trabalha com o seu escopo específico e o governo trata de juntar todos para resolver os problemas de todos. É uma coisa simples. Agora, a nossa, quer dizer, eu digo simples por uma questão, no meu ponto de vista, jamais que eu sou refém das minhas convicções. Né? Não é simples, porque nós ainda temos um hábito aqui no Brasil, e nós somos aqui uma crítica à sociedade, né? Na sociedade, a nossa cultura, eu não me excluo disso. Né? Quando eu digo essa crítica, eu estou junto, eu quero deixar bem claro. O fato de nós sermos patrimonialistas e termos que apropriar alguma coisa que seja nossa, é meu, isso é meu, é aquele eu sempre dizia para o meu pessoal lá nas empresas que eu trabalhava, que é o seguinte, observem, quando alguém vem numa reunião que tem em cima da mesa uns bloquinhos de caderno para escrever, de folhas, ou um bloquinho, e um lápis, as pessoas dificilmente devolvem o lápis. Hoje até estão devolvendo, mas antigamente não devolviam o lápis. Elas levavam. Porque essa é a nossa cultura, nós queremos apropriar, nós queremos agarrar alguma coisa que seja nossa. Não interessa se é do outro, é nosso. Entendeu? Não é por maldade, não é porque roubou. Mas acontece o seguinte, quando chegou na reunião, encontrou o lápis ali, não é? Quando sai da reunião, devolve o lápis para ali. Isso é uma questão que isso é pedagógico, nós temos que ajudar a construir uma nova visão desse processo. Porque quem chega no parlamento não veio de Saturno, não veio de Urano, não veio de Marte, não veio de lugar nenhum, veio daqui mesmo. São pessoas que saíram do nosso meio. E eu acho que uma candidatura, uma pré-candidatura, no meu caso, não é um cargo, é um encargo, porque tem desafios pedagógicos imensos. Tá? Essa experiência que eu contei do governador e do prefeito, ela foi elogiada no Banco Interamericano e chegou ao ponto, veja bem, chegou ao ponto, e aqui eu termino com essa parte, para falar do saneamento, né, que eu estou falando de forma indireta, que houve uma campanha eleitoral em 1990 a prefeito de Porto Alegre, para a prefeitura, e eu propus ao então governador Colares e ao então Olívio Dutra que o tema do Proguaíba não fosse objeto da pauta política eleitoral. Que não houvesse nenhuma fala, que só se falasse das coisas que estava se fazendo. Podia dizer que a prefeitura estava participando do projeto do programa do Estado, o governo do Estado podia dizer que a prefeitura estava junto, mas que não houvesse críticas. E eles combinaram
num acordo explícito, por solicitação minha, que eu mandei ao Banco Interamericano como garantia do financiamento, né, de que eles acordavam em não tocar o assunto da questão. Parabéns. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, excluído aqui qualquer veleidade ou qualquer falsa modéstia, eu acredito na política a partir deste conceito. É isso mesmo. De juntar, de aglutinar, de unirmos esforços, porque nós separados não fizemos nada. Sozinho ninguém faz nada. Entendeu? De romper com este paredão, com este muro que o Brasil tem, aonde nós ficamos cada um de um lado, cada um na sua posição, advogando ou requerendo a propriedade dos temas para nós, não, só quem fala em meio ambiente é a esquerda, só quem fala em educação é a esquerda, é o que tu falasse. Não, esse tema é tema social, é tema de interesse coletivo, é interesse público. Não tem, vamos dizer assim, rotulagem de esquerda ou de direita. E essa é a minha crítica. Aí vai a minha crítica política, aonde os partidos de esquerda têm muita dificuldade para falar no mercado, que tem coisas, assim, muito importantes, né? Especialmente para quando se possa corrigir as falhas de mercado, que são os monopólios, os oligopólios, a concentração de determinadas empresas e serviços essenciais. Tá? Desculpa te interromper, mas até como alguém que acredita, que é um liberal em economia, acredita no capitalismo, a maior facada que o capitalismo pode receber no seu coração ou nas suas costas é o monopólio. Com certeza. Ou seja, quem não combate o monopólio não pode ser capitalista. Porque você, olha, o monopólio destrói o capitalismo. Na sua essência. Então, como isso que tu falaste, eu aproveito e faço até cumprimento aqui o Maurício Lotado, que mandou um fraterno abraço e está dizendo que é uma excelente live. Parabéns, viu, Paulo? Para ver como são as coisas. Então, estou cumprimentando o Maurício Lotado. O Nelson Prestes, um grande abraço, que está acompanhando e está dizendo forte abraço, está dando abraço para nós dois. E o Denis Freitas, que fez um outro comentário aqui, dizendo política, é exatamente isso, entende a política da mesma forma como nós estamos apresentando aqui, e você em especial, Paulo. Por favor, desculpa ter te interrompido e continuemos. Também, eu quero aproveitar também para mandar uma saudação ao Maurício, uma saudação ao Nelson, né? E ao Denis, que fala em política, mas a política que nós precisamos é a política do resultado. Tá? E aí, Suano, com relação ao marco de saneamento, eu acho importantíssimo esse processo, porque ele estabelece metas. Nós, até 2033, 99% da população terá que ter acesso em casa, no domicílio, à água potável. Né? Portanto, a universalização do atendimento de uma necessidade essencial. Sem água não vivemos. Né? Aliás, isso é biológico. 70% do nosso corpo humano é constituído de água. Então, não podemos ficar sem água. Né? 90% da população até 2033, tá? Com 90% do atendimento, com 100% de atendimento no tratamento de esgoto, que significa coleta, tratamento e disposição final. Tá? E aí, o que eu diria é o seguinte, o marco do saneamento ele é importante porque ele estabelece uma diretriz, ele estabelece a visão de futuro. Mas nós teremos que superar agora, vamos dizer assim, os conflitos e o muro, o famoso muro. O muro de Berlim caiu, mas o muro do Brasil ainda não caiu. O muro do Brasil ainda existe. E o pior, ele não é um muro físico, ele é um muro cognitivo, ele é um muro mental. Né? Nós fizemos divisões aqui no Brasil desnecessárias. Então, vamos estudar quais as alternativas que nos permitem chegar ao 90%. E essa é a agenda que eu falo, é a agenda da municipalidade. Tá? Esse problema do esgoto, ele não se dá no Estado e não se dá em Brasília. Ele se dá no município. É ali que os cidadãos pagam um custo de água mais cara, porque quanto mais suja for a água jogada nos cursos da água, onde são retirada a água para devolver à população, quanto mais suja, mais cara, mais tratamento químico, menos biologia, menos vida,
E outra coisa, Porto Alegre, aí vem um outro aspecto importante para juntar isso. Porto Alegre é uma cidade cuja vocação produtiva, por incrível que pareça, e muito pouca gente sabe, é o turismo de negócios. Porto Alegre não tem indústria, né? Porto Alegre não tem, vamos dizer assim, atrativos turísticos do ponto de vista como tem o Rio de Janeiro, ou como tem o Nordeste, que tem a praia, ou como tem Florianópolis, né? Como tem a Praia de Mar. Então, para Porto Alegre, a questão do saneamento, ela é essencial, porque ela traz aí uma série de outros ganhos que eu chamo de ganhos transversais. Então, vejamos, na medida que concentrarmos para eliminar, se não todo, mas 90% destes 41% que ainda nós temos de despejo de esgoto local em Porto Alegre, nós poderíamos fazer programas de educação voltados a que as crianças e as gerações novas ajudem as pessoas a entender que não se bota lixo, não se atira lixo em arroios, não se atira pneu em arroio, não se atira câmara de pneu em arroio, não se joga em arroio nada daquilo que a disposição deva ser feita de forma adequada. Eu me lembro que o meio ambiente, em 92 eu participei da Rio 92, me lembro que um dos grandes programas que o Banco Interamericano e o Banco Mundial juntos trouxeram para a Rio 92 foi a educação ambiental, porque eles diziam o seguinte: só há uma possibilidade de mudar condutas e formas de atuação das atuais gerações introduzindo nas novas gerações uma nova forma de conduta e de agir em relação ao meio ambiente. E hoje todas as crianças, aliás, todos os jovens, as gerações que sucederam a geração Bloomer, que é o meu caso, que é anterior a 60, né, ou 60, a geração X, a geração Y, né, e agora a nova geração, que eu não me recordo o nome, todas elas hoje têm uma consciência ambiental que foi cunhada nas escolas através da educação ambiental e que foi através de uma nova consciência. Então, o marco do saneamento tem uma íntima relação com a educação a partir desse processo, claro, e além da questão da melhoria dos indicadores de performance, que é o outro elemento que eu vou trazer agora, né, que o marco do saneamento vai contribuir. Segundo, a questão da saúde, a redução das doenças de veiculação hídrica, que consome bons recursos do sistema de saúde federal e municipal, porque se temos água limpa nos rios e água tratada, né, e uma melhoria das condições de despejo das águas servidas, nós temos menos esgoto a céu aberto, menos condições de esgoto não tratado circulando em contato com a população, e isso vai trazer um efeito direto na questão da saúde, na melhoria da saúde, das doenças, vamos dizer assim, de veiculação hídrica, todas as enterites, as colites, que abarrotam os hospitais e os postos de saúde nos períodos de verão, né, quando a população mais necessita se refrescar em águas, enfim. E, por fim, a questão do desenvolvimento econômico. Portanto, forma-se uma espécie de um ciclo virtuoso, né, que está lá na sua origem no saneamento, mas que traz consequências para a educação, para a saúde, traz consequências para o desenvolvimento econômico, porque, no caso de Porto Alegre, se você melhorar a condição do saneamento, esses 41% que ainda são despejados de esgotos no lago de Porto Alegre, você melhora a condição de balneabilidade. Ao melhorar a condição de balneabilidade, você tem uma cidade que oferece a quem aqui chega e aos próprios habitantes uma condição de desfrutar de uma praia ou de um lugar aprazível, como é a Lagoa dos Patos, que é a água doce, né? A costa chamada Costa Doce, essa faixa que vai de Guaíba até Pelotas, aonde a praia é objeto, inclusive, daquilo que os gaúchos gostam muito do veraneio, né? Que é passar de janeiro a março, né, no período de verão, desfrutando de um ambiente aprazível. E o desenvolvimento econômico vem na esteira disso. Novas oportunidades de negócio, novas oportunidades profissionais, novas condições de novos negócios, seja de turismo, de diversão, de infraestrutura, do setor hoteleiro, enfim.
aspectos que são fundamentais para isso. Agora, temos que vencer, sim, a despeito do marco de saneamento, que é importantíssimo, temos que vencer o muro cognitivo, político e ideológico que ainda nos separa e nos inviabiliza de realizar essas coisas. Paulo, a Daniela Alves tem ela falou, isso mesmo, precisamos de política com resultados. E depois ela fez uma pergunta para ti. Paulo, o saneamento é algo básico e foi deixado de lado por muitos anos. Efetivamente, o marco do saneamento muda essa situação? Se muda, qual é a diferença que faz com que as autoridades considerem efetivamente realizar o saneamento básico? Eu, ser bem objetivo a resposta da Daniela, agradeço pela pergunta, importante pergunta, é o seguinte, nós estamos num país em que hoje a nossa dificuldade máxima, a nossa dificuldade maior é a capacidade do Estado realizar as coisas, tá? Por falta de recursos. Vejam bem, a nossa dívida interna, nós não temos mais dívida externa, mas nós temos nossa dívida interna, ela está próxima a 100% do nosso PIB. Isso nos retira a capacidade do orçamento público de ter capacidade de investimento. Tá? Então, na medida em que nós trouxermos alguns benefícios cruzados, como este, da questão da saúde que eu falei, reduzindo os custos de saúde, reduzindo os custos, né, sociais desse problema, porque esgoto a céu aberto é um problema social ainda bastante grande, que faz, por exemplo, desvalorizar determinadas áreas da cidade, que faz ainda trazer problemas sérios, como, por exemplo, nas enchentes. Agora mesmo nós estamos vivendo aqui um momento de enchente, né? O prejuízo que isso traz do ponto de vista da incapacidade do sistema de saneamento, e aí é um aspecto que eu preciso aqui falar, que é técnico, talvez seja muito técnico, mas é importante. Durante muito tempo, a cidade de Porto Alegre, assim como todas as cidades, elas não respeitaram, né, os marcos legais de fazer um sistema de separação absoluta do esgoto. Tá? Nós temos o esgoto pluvial e temos o esgoto cloacal. E as cidades, por uma questão de não respeitar estas orientações, ela durante muito tempo juntou pluvial com cloacal. Isso se dá, e o Suano morou aqui em Porto Alegre, conhece Porto Alegre, faz com que hoje o Riacho Ipiranga, o nosso riacho aqui da Avenida Ipiranga, seja hoje um receptor não mais só de águas pluviais, ele recepta águas cloacais, porque pluvial e cloacal estão ligados. Claro que as prefeituras vieram. Então, vocês vejam o impacto. E a cada ano que se passa, a prefeitura gasta aqui milhões e milhões de recursos na drenagem do arroio, porque se não drenar o arroio, o assoreamento com tudo que se coloca dentro, enfim, e com a não observância desse processo, ela vai levantando o leito do riacho e nós temos risco de inundação. Aliás, qualquer chuva, como mais torrencial, ontem mesmo o riacho estava batendo água nas pontes. Né? E são, para alguém que não tenha conhecimento, são, na verdade, 4 metros da lâmina d'água até o pilar da ponte. Ou seja, é o seguinte, uma chuva é capaz de gerar 4 metros, né? E se não parasse de chover, certamente, como já tivemos, o alagamento, né? O transbordo do leito do riacho para fora de Porto Alegre. Então, tem uma série de questões que são efetivamente importantes. E na resposta da Daniela, eu acho que o mais importante é fazer o seguinte: por que nunca se interessaram pelo saneamento e por que é difícil isso acontecer? Justamente porque nós temos um impasse pedagógico, político, cognitivo, cultural, de achar o seguinte: vamos, em vez de nos unir para fazer as coisas que precisamos fazer, e eu quero dizer o seguinte, a prefeitura, no caso de Porto Alegre e alguns estados, estão melhorando as coisas não estão piores, elas estão ficando melhores até. A Prefeitura de Porto Alegre está dando continuidade a um projeto, que é o projeto da Orla, começado no governo anterior, né? Aliás, começado lá pelo governador Colares, na década de 80, e está dando seguimento. Né? Já fez um pedaço, agora está fazendo os trechos 2, 3 e 4, melhor, 3, 4 e 5, aonde vai urbanizar com praças de esporte. Então, vejam vocês, se o marco do saneamento nos traz essa perspectiva de melhorar, Porto Alegre, né,
estará pronta para receber essa nova condição do lago de balneabilidade, né, com uma infraestrutura pronta e valorizando esse investimento que foi feito. Agora, se nós não tivermos essa capacidade de recuperar esse processo, o investimento vai ficar um pouco restrito, vai ficar só no lazer do ponto de vista das quadras esportivas, do passeio, do running, né, das pessoas que correm ou de ver a paisagem, mas que bom que a gente possa ver uma paisagem com uma água límpida, uma água transparente, e uma água que é retirada do Guaíba para abastecer a cidade, exigindo um custo de tratamento menor, tendo uma repercussão menor no custo de saúde da população, e enfim, trazendo aquilo que os americanos chamam, desculpe a expressão, os chamados spillover effects, que são os efeitos transbordantes de uma mudança estrutural como essa que nós estamos querendo fazer. E é na questão municipal que esse debate se estabelece, porque isto é saúde, isto é educação, isto é desenvolvimento econômico, isso é geração de oportunidades, isso é melhoria do bem-estar social, que é as demandas que o cidadão de Porto Alegre, como eu, né, como qualquer outro, como o Suano, como os que estão aqui nesta live, né, demandam todo dia e não tem. Por isso o desafio, né, de fazer um esforço nos meus 63 anos, e ainda acho que estou jovem, estou a 14 da considerada expectativa de vida da sociedade, portanto ainda tenho muito tempo de vida, e assim Tens até os 80 para chegar à presidência da República. Pode ser, mas aí vamos ver, até os 77 eu já estou feliz, para contribuir e talvez emprestar um pouco daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu vi acontecer e que eu acho que é possível, que não é fácil, é difícil, mas que é um dever de cidadania e, acima de tudo, um compromisso cívico com o meu país e que eu acho que começa no município. Parabéns, Paulo. Brilhante. O Daniel Batista fez o seguinte comentário. Sempre muito conteúdo. Daniel, muito obrigado pelo teu comentário, estar participando. Dá um grande abraço no teu pai, cara. É um irmão muito querido. Tá? E, olha, nós chegamos a 1h30 na live, né, Paulo? Gostaria que tu fizesses o encerramento, porque uma live muito extensa também, é óbvio que contigo não tem como esgotar o assunto. Tu tens muita coisa para falar e nós vamos voltar a falar, sim. Porque olha, eu não sei até qual seria o momento em que estarias impedido de fazer qualquer manifestação, já que tu és um pré-candidato. Da minha perspectiva, tu sempre podes usar da maneira que tu achares adequado. Nós vamos fazer outras lives. Como eu falei, um privilégio o Rio Grande do Sul ter a possibilidade de ter um candidato a vereador, um indivíduo que tem o estilo, o status, a capacidade, a inteligência de um presidente da República, de um governador de estado, de um senador ou de um ministro. Como tu falaste, tu estás nessa vereança, tu vais participar dessa vereança agora. Eu vejo há muito tempo, e isso eu posso me gabar. Eu falo para ti que tu já deverias estar te candidatando há pelo menos 10, 12 anos que eu falo isso para ti. Isso eu tenho certeza que tu vai dizer, é verdade. E eu não consigo entender como é que tu não te candidataste ainda. Fico feliz em ter ouvido e tenho o privilégio de estar falando para todos que a tua pré-candidatura, de uma certa maneira, eu estou participando dos primeiros momentos e estou contribuindo e quero contribuir de todas as formas possíveis, Paulo, porque será um presente que Porto Alegre vai ter, tendo um indivíduo do teu nível, da tua capacidade para ser um legislador no município. A Maria Lu, Malu, minha querida amiga Malu, gênio, brilhante, uma mulher espetacular, está te dando os parabéns, e ela te conhece muito bem, sabes o teu nível intelectual, o teu brilho intelectual, porque os gênios se reconhecem, né? Eles olham um para o outro e conseguem perceber e entender a genialidade. A Malu está fazendo os cumprimentos, Paulo. Tá? Gostaria, para nós não estendermos muito, não ficar uma live muito extensa e para que tu faças outras, tu faças o encerramento dentro daquilo que tu consideras que seja relevante para a tua pré-candidatura, mas que vá além disso, como cidadão, que é aquilo que tu sempre faz. A Daniela Alves está te agradecendo pela resposta.
Tu foste muito claro, como sempre, e muito preciso e muito inteligente. Eu estou complementando porque eu sinto alegria em poder falar o quão brilhante que tu és. A Tânia Souza, candidato muito promissor. Tânia, eu também acho, e eu vou te dizer uma coisa, eu não voto em São Paulo, eu moro em São Paulo. Estou indo para o Rio Grande do Sul para participar da eleição e para votar. E eu tenho aquelas pessoas que, para mim, são pessoas... Eu não minto. Tem 2 pessoas que eu quero que estejam nessa Câmara dos Vereadores, porque, para mim, eles vão colocar a Câmara dos Vereadores no nível de um Senado, não da República, porque nós sofremos com o Senado da República no Brasil, tá? Mas de um Senado como se via, ou como se tem como um Senado ideal, porque é isso que eles vão ter, o nível que eles vão colocar a Câmara dos Vereadores do município de Porto Alegre, tá? Paulo, por favor. À vontade. Bom, eu obviamente, por limitações legais, né, neste momento, eu sou pré-candidato, né, e dependo da convenção do partido para a homologação da minha candidatura. Mas o que eu julgo de oportunidade nesta caminhada, e que tenho amigos queridos como vocês, tenho outros amigos aqui que estão me ajudando, como eu quero citar o nome porque estão me ajudando, como o Tussuano, o César Redel, a Ana Merdiolaro, a Podia Almeida de Oliveira, o Marcos Quadros, estão todos companheiros que compraram a ideia, né, e estão nos ajudando, assim como o Tussuano e outros que eu ainda não tive a oportunidade de citar. Mas eu quero dizer o seguinte, essa caminhada vai nos permitir não fazer uma campanha, né, mas sim fazer, vamos dizer assim, uma peregrinação pedagógica, que eu acho que isso é importante. Eu acho que as ideias que hoje nós expressamos aqui não são ideias para um objetivo finalístico de um cargo, de um mandato. Eles são objetivos finalísticos da cidadania, né? E eu, obviamente, não estou, vamos dizer assim, angustiado ou preocupado com o fato se vou me eleger ou não vou me eleger. Eu acho que a caminhada que eu iniciei é uma caminhada que eu continuarei a fazer, independente de qualquer resultado, através de outros canais, né? Levando à sociedade a necessidade de que nós temos de romper este muro invisível que nós temos cognitivo, mental, né? Que nos separa, né? Como tu bem colocaste. E a gente sempre conversou sobre isso, né? Não é pelo fato de que você é um conservador à direita, ou eu tenho uma visão mais social-democrata, que nós perdemos a responsabilidade, ou que nós temos que ficar carimbando os temas que nos são agradáveis ou que nos interessam. Não. Eu quero discutir, sim, com a extrema-esquerda a questão dos direitos humanos, a questão das liberdades. Para mim, liberdade, ela tem como pressuposto responsabilidade, ou seja, não há liberdade sem responsabilidade. A minha liberdade vai até onde começa de outrem, né? Eu quero discutir, sim, as questões da família, são importantes, entendeu? E não quero me ater a determinados temas que não contribuem, né, e não trazem assertividade e resolutividade para os grandes problemas e as grandes demandas da sociedade. Evidentemente que eu vou me assentar em 2 grandes temas, que são, na verdade, macrotemas, né, eles se abrem, mas serão o foco do que eu pretendo fazer, e do que eu pretendo trabalhar nesta caminhada, que é o tema da gestão pública, através da melhoria dos níveis decisórios, de uma governança da cidade, né? Ou seja, o legislativo tem um papel importantíssimo, que é ouvir a cidade e os seus cidadãos, mas não é um ouvir pro forma, é ouvir, filtrar, né, e elencar aquilo que é, vamos dizer assim, prioridade, aquilo que é consenso nas prioridades, tá? E, portanto, trabalhar legislativamente no sentido de que essas prioridades aconteçam ou que elas tenham a possibilidade e serem de facilitar. O outro tema que eu quero me dedicar é o tema do desenvolvimento econômico, tá? Porque aqui entra um pouquinho, e peço a generosidade do interlocutor e dos assistentes,
dos nossos queridos assistentes, o Brasil só vai sair desta condição, e só tem uma maneira de sair, se tiver crescimento econômico. Porque aumentar impostos, não há mais espaço para isso. Aumentar impostos não tem mais espaço porque a renda não suporta mais isso. A renda da sociedade não suporta. E num país com acidentes conjunturais que estão virando estruturais, como o desemprego formal, né, de aproximadamente 10 milhões de brasileiros, né, com mais 32 no que é considerado não formal, que são autônomos, microempresários, proprietários individuais, pessoas que fazem o serviço, que são 42 milhões de brasileiros, né, que estão certamente precisando muito de um apoio e de uma ajuda, né, no sentido de que possamos fazer a economia crescer. Os países europeus e o Japão, os asiáticos e a própria China, mas especialmente os países capitalistas, eles estão fazendo uma solução que é a seguinte: como os bancos centrais são independentes, eles estão emitindo dinheiro, o que é um tema controverso, porque pode trazer efeito inflacionário, mas eu vou pegar o caso específico do Japão, embora tenha aí uma questão importante. Eles estão emitindo dinheiro, o Japão, o governo japonês emitiu títulos e vendeu para o Banco Central. E o Banco Central pegou o dinheiro e devolveu, e pagou o governo, e o governo injetou na economia. No caso brasileiro, nós não temos espaço para fazer isso. Nós não somos um país rico, e a cultura brasileira não é a cultura japonesa. A cultura japonesa é uma cultura poupadora. Por isso que lá no Japão, a questão do consumo é quase um problema seríssimo. O japonês não é consumidor, o japonês é poupador, né? Por isso que lá no Japão a própria taxa de juro, né, é um problema muito sério, porque como o Japão é poupador, não tem que remunerar quem é dono do capital, porque a sociedade faz isso e não há necessidade de ter uma taxa de juros elevada. Até os juros muitas vezes são negativos. Então, no Brasil, nós precisaremos muito, muito de que a economia cresça e de que nós resolvamos os nossos problemas o mais breve possível para que a economia volte a crescer e, com isso, o Estado tenha a capacidade mínima, primeiro, de se rearranjar. O Estado precisa sofrer uma mudança, há necessidade de uma mudança. Não é crível, assim como eu falei da desigualdade, essa desigualdade de renda que é geral, a desigualdade setorial não é mais possível conviver com ela. E aqui eu não estou atacando ninguém, eu estou dizendo que é uma realidade. Não é mais possível nós termos setores na sociedade brasileira privilegiados em detrimento de outros, quando a conjuntura exige sacrifício de todos. Eu estou me referindo aos salários públicos, e aqui não vou escolher nenhum setor, mas principalmente aqueles setores que têm, segmentos que têm salários públicos, que estão acima, 2, 3 vezes até, do teto do salário do presidente da República. Isso é uma questão que nós temos que corrigir. Isto representa hoje no Brasil, por incrível que pareça, na soma da despesa pública entre União, estados e municípios, um percentual de 72% da receita. Ou seja, se nós tivermos que tirar da receita pública, dos impostos, que deve ser voltada a investimentos, a melhorar a educação, a melhorar a saúde, a melhorar a infraestrutura, a dar apoio ao desenvolvimento econômico, nos sobra 28%, que, tirando 14% de manutenção e 14% de pagamento de dívida, não sobra nada. Nós temos investimento negativo. E por isso que o investimento nosso aqui no Brasil só vai depender do investimento externo. Não é possível que nós continuamos conseguir conviver com isso. Nós temos que revisar este papel do Estado, né? E não significa dizer ter mais Estado e ter menos Estado, não. Significa ter o Estado equilibrado, para que a sociedade possa receber deste equilíbrio aquilo que precisa, aquilo que necessita, e agregando a resposta à Daniela,
para que o Estado possa, a partir de um marco do saneamento, cumprir a meta que precisa. Cumprir a meta que precisa para que o país melhore. A nossa trajetória neste processo, nesta caminhada, não é a trajetória do cargo, é a trajetória do encargo pedagógico, de levar esta mensagem e de ajudar a sociedade, né, a que ela desperte para as suas necessidades, em vez de nós ficarmos nesta polaridade, que é o que eu chamo, com perdão da expressão, de o grunhir dos dentes, né, da ausência, da falta de atenção, da carência e, acima de tudo, do ódio e do ressentimento. E política não se faz com ódio e nem ressentimento. Política se faz com trabalho, com colaboração, com busca de construção de consensos e com cooperação de todos e com atingimento dos resultados. Por fim, eu quero encerrar dizendo o seguinte: há uma frase que eu gosto muito. O poder só é válido pelo objetivo das causas, pela moderação, pela prudência e pela justiça dos seus objetivos. Fora disso, o poder é um ato de diletantismo pessoal. Obrigado. Parabéns, Paulo. Olha, nós vamos encerrar essa live com o agradecimento da Malu, da Maria Luquim, pela live que foi feita. E realmente tu deste um show, o que mostra o nível do candidato que Porto Alegre está recebendo de presente. Tu és pré-candidato, não pode falar, então, o nível do pré-candidato que Porto Alegre está sendo presenteado. Espero que Porto Alegre tenha sabedoria, acredito que vai ter, para que realmente possa ter um desenvolvimento adequado. O município de Porto Alegre precisa de pessoas altamente qualificadas para poder mostrar para o Brasil inteiro a sua grandeza. O gaúcho, eu não falo isso por nenhum tipo de bajulação. O Rio Grande do Sul pode ter muitos defeitos, mas o gaúcho tem uma grandeza que tem dentro de si, que me assusta ele conseguir mostrar isso fora do Rio Grande do Sul, e não tanto dentro do Rio Grande do Sul. Parece que algo aí impede que o gaúcho brilhe com toda a sua intensidade. E aí, quem sabe, dando espaço para personalidades como tu és, esse brilho seja tão intenso nos municípios, no estado, com o povo gaúcho como um todo. Te agradeço muito. Nós vamos ter outros encontros, e é uma coisa muito interessante, como tu falaste, está dando a lição. Eu tenho repetido isso em vários lugares. Não pode fazer política quem tem rancor. Talvez tenha sido o grande erro desses últimos 20 anos, que ao invés de fazerem política, eles trouxeram o rancor para o ambiente político e fizeram que política se tornasse sinônimo de guerra. Política não é isso. Guerra é guerra, política é política. Aliás, já dizia Clausewitz que a política é a guerra sem armas, né? Basicamente é isso. Ele fala basicamente isso. É interessante que, como eles tinham tanta preocupação em dizer que política não é guerra, que ele fala que é a continuação das relações políticas, por outros meios. Mas ele não diz que é a mesma coisa. Infelizmente, foi o que aconteceu no nosso país, que os últimos 20 anos vieram os rancorosos para a política. Eu teria ficado muito feliz se os rancorosos tivessem continuado nos seus ambientes, tivessem vivido do veneno do seu rancor e tivessem deixado a política para aqueles que querem fazer política, como tu estás falando. Vamos em busca da convergência para fazer projetos. A luta pelo poder faz parte, mas isso está dentro de estratégias com projetos, convergências, diálogo e outros elementos, todos legítimos, porque são transparentes e aceitos pela sociedade como um todo. Nenhum ilegal, nenhum desonesto, nenhum violento. Infelizmente, parece que agora, apesar de todos esses problemas, nós estamos recuperando. Olha, que coisa curiosa, porque parece que surge na sociedade personalidades, lideranças e cidadãos que começam a dizer, não, a gente tem que reconstruir isso, fazendo da forma certa. Fazendo da forma certa é política, como tu estás dando uma aula para a gente, da forma como ela deve ser feita. Um grande abraço, e a palavra final agora é tua. E aí, depois de tu falares, eu encerro. Eu só quero agradecer a Marcela a oportunidade, fico muito grato pela oportunidade de poder aqui trazer
alguns aspectos da vida cidadã. Eu acho que nós todos cidadãos temos essas angústias, né? Muitas vezes podemos até não expressar. E quero agradecer também a tua assistência, aos amigos que tiveram aqui, que também são muitos amigos comuns que temos. Agradecer a generosa atenção deles e fico à disposição para uma próxima oportunidade, se assim desejares, para que a gente possa continuar conversando. Muito obrigado, agradeço pela tua... Manda um abraço para o meu irmão. Manda um abraço para o meu irmão Mário, que está de Manaus, cara. Lá no interior do Amazonas está te assistindo. Tá bom. Só está assistindo por tua causa, não é por minha, não. Não, está assistindo por ti também. Obrigado. Por nós, então. Obrigado, viu? Um abraço a todos. Obrigado, Daniela. Obrigado a todos e vamos em frente, tá bom? Saúde e paz.